Fala galera que segue aí o Confia no Doc. Estamos na área novamente trazendo um tema muito importante para vocês que querem aprender sobre qual zona cardíaca treinar de acordo com o teu propósito. Solta a vinheta aí, Torres. É isso aí, zona de frequência cardíaca. Galera, às vezes tá fazendo cardio na academia e não sabe o que tá fazendo, né? Fala, faz quanto de cardio? Não, eu faço 30 minutos ali na esteira, eleva ali a inclinação da esteira e fico ali com a inclinação 1, 2 e fico 30 minutos ali, mas de fato não sabe nem o que tá acontecendo, né? Então se programa pra fazer, tem toda uma programação pra fazer o treino de força, a musculação, e quando vai pro treino aeróbico, faz de qualquer forma. Então assim, hoje a gente vai ensinar pra você como fazer uma estimativa da tua frequência cardíaca máxima e quais são as zonas de frequência cardíaca que você tem que trabalhar de acordo com o seu objetivo. Então, é um cálculo que vai estimar essa tua frequência máxima, cardíaca máxima. Não quer dizer que se você ultrapassar que tu vai morrer, vai ter um infarto, vai ter... Mas você também não vai ficar... Uma morte súbita, não vai ficar testando isso, seu animalzinho de rabo. Porque tu vai chegar lá. Mas enfim, você vai pegar a tua idade, vai pegar 220 e diminuir pela tua idade. Então, o Gustavo tem 54 anos. Agora eu quero ver ele fazer a conta. Então, a gente vai explicar pra você e já partir do início que é o seguinte, é um cálculo estimativo. Ele estima a tua frequência cardíaca máxima. Como é estimativa, isso não quer dizer que se você passar do número que você obter ali no cálculo, não quer dizer que você vai morrer, que você vai ter uma morte súbita, infartar e tudo mais. Mas também não quer dizer que não vai ter. Então também não teste isso em casa sem a ajuda do profissional. Então você vai pegar 220 e vai diminuir pela sua idade. Então se você tem 20 anos, igual o Gustavo, você ficou com a frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto, BPM. Chegou nesse cálculo, você já sabe o máximo que você tem que ficar ali de frequência. A gente vai dividir isso depois pra gente distribuir pelas zonas de frequência cardíaca. A gente vai de Z1 a Z5. São várias zonas e cada uma com seu objetivo específico. E tem alguns treinadores que amplificam essas zonas de treinamento. Então, por padrão, por convenção, o mais comum são as 5 zonas. Mas o cara pode dividir em 6, 8, 10, aí depende do treinador, principalmente a galera de corrida. Tem planilhas que podem aumentar o número dessa zona. Mas o padrão são 5. Z1 a Z5. Então, assim, a Z1 corresponde a X% dessa tua frequência máxima aí de 200 batimentos por minuto. A Z2 vai corresponder a outros porcentos. Então a gente vai definindo o percentual de frequência cardíaca que a gente vai trabalhar em função das zonas. A zona 1, ela começa por ser uma zona mais fácil, né, vamos dizer assim, ela é mais leve e moderada, e a zona 5 já são aquelas zonas, 4, 5 são zonas que são mais intensas, né? Você vai subindo de intensidade, da zona 1 à zona 5. Então, a zona 1, ela é uma zona ou de aquecimento ou mesmo de recuperação, não é isso? Sim. E aí ela bate ali de 50% a 60% no máximo da tua frequência cardíaca. Essa faixa vai estar sempre entre um número mínimo e um número máximo, dentro da mesma zona. Então, a zona 1, que pega 50% a 60%, se você tem 200, obviamente que a frequência mínima ali para essa zona são 100 batimentos. E o máximo dela seria 60%. E aí como é que você faz esse cálculo? Você pega os 200 vezes 0,6 e você vai ter o resultado da frequência cardíaca máxima no sentido da zona 1, que é 120. Então, de 100 a 120 seria de 50% a 60% da zona 1, caso você tivesse 20 anos e tua frequência cardíaca máxima fosse 200. E quando a gente vai para a zona 2, ela pega ali a parte mais intensa da zona 1, que é 60%, e ela vai de 60% a 70%. Também considerando que a tua frequência máxima é 200, que o teu batimento cardíaco vai ficar na faixa de 120 a 140 no máximo, 60% a 70% dessa zona de batimento. E aí a gente já começa a trabalhar a queima de gordura propriamente dito. Isso não quer dizer que as outras zonas não vão queimar gordura, vão queimar gordura também. Mas essa zona 2, a Z2, seria a zona ótima para queima de gordura. E por que a zona 3, a zona 4 e a zona 5 não seriam boas zonas pensando em queima de gordura? Porque a gente começa a mudar o substrato, começa a ficar muito mais intenso, e a gente começa a utilizar cada vez mais o carboidrato como fonte de energia. E aí você começa a ter outras coisas acontecendo para suportar a intensidade daquele treino. A gente não fica somente em queima de gordura. Exatamente. Se você está fazendo um cardio para reduzir seu percentual de gordura, faça seu cálculo em cima da zona 2, de 60% a 70%. Lembrando mais uma vez que esta é uma maneira para você estimar. Quanto mais exercício você fizer, mais o seu corpo vai se adaptar. Então, mais intenso você vai ter que treinar. Exato. Se você fizer um teste, você começou a treinar hoje, aí você queria se manter com 100 batimentos cardíacos por minuto. Você vai ver que daqui a 2, 3 semanas,
para você se manter ali é muito mais difícil, porque já vai haver uma adaptação. E aí você vai estar fazendo e a tua frequência vai estar mais baixa, ou seja, tu vai ter que apertar o passo ali na esteira, ou numa corrida, ou numa bike, para tentar manter os 100 batimentos por minuto. Esse é o tipo de treino que você tem que estar se atualizando o tempo todo para poder manter a frequência cardíaca. Semelhante ao cara que começa a fazer um rosca bíceps e na outra semana ele tem que aumentar o peso. E aí você deve estar se perguntando, mas onde é que eu vejo isso? Óbvio, você tem que ter um frequencímetro. Pode ser um Apple Watch, pode ser aqueles monitores cardíacos, que antigamente vinham com uma cinta. Polar, né? Polar. Polar. Hoje em dia, se tu entrar no Mercado Livre e botar monitor cardíaco, vai achar de R$100 até com GPS. Tem os Xing Lings aí que tem uns que são bons, tem o próprio Apple Watch, tem o próprio... Da Garmin, tem o Sunto, tem o Polar, tem uma porrada. Tem um monte. Vai ter o Cri-Cri em casa, o animalzinho de raiva, vai falar, mas não é totalmente fidedigno. Nada é fidedigno. Nem sua esposa. Nem sua esposa, nem a balança, nem o macro que tu come no biscoito. O whey que tu comprou no Mercado Livre, que veio falsificado. Pois é, nada é fidedigno, mas ele serve de um parâmetro. Para estimar. Para estimar. É importante. Isso aí. E faz diferença, hein? Faz total. Se você não tem um frequencímetro, a outra possibilidade que você pode fazer aí é calcular pela própria esteira ou o aparelho que você fizer, que você consegue medir a frequência cardíaca ali também. E também vai ter variação, porque nada é fidedigno. Mas você consegue estimar. A diferença é que o relógio, por exemplo, o Apple Watch aqui e os outros, eles vão determinar a frequência certinho e vão te avisar. Se tu estiver saindo da frequência, eles vão te avisar. Tanto para cima quanto para baixo. Então, zona 1 já falamos, zona 2, chegamos aonde? Na zona 3. Zona 3 é de 70% a 80%. Então, estimando que tua frequência cardíaca máxima seja 200, você vai pegar de 140 a 160 batimentos por minuto. Já começa a ficar mais intenso. Se na zona anterior você consegue ficar no Instagram, respondendo e-mail, no WhatsApp, conversar, nessa zona entre 70% e 80%, já se torna mais difícil você manter uma conversa, você mexer no celular, você já começa a entrar numa zona de condicionamento, melhorar a sua resistência aeróbia. E cada vez fica mais presente o consumo de glicose como fonte de energia também. E aí você tem as duas vias ali acontecendo. Óbvio que é muito mais enfático a queima de gordura, a utilização de gordura para produção de energia do que a glicose. Mas você também já começa a ter uma contribuição da glicose para manter essa intensidade mais alta. Já começa a sentir um pouco a musculatura queimar um pouco mais. Se você pensar, mais lactato. Exatamente. Se você pensar em 70% a 80% da tua frequência máxima, dificilmente você vai conseguir correr 1 hora a 80% da tua frequência máxima. A não ser que você seja um atleta muito bem treinado. Aí você consegue manter aquilo ali. Conforme essa distância vai acontecendo, esse tempo vai ocorrendo, que você já está ali 1 hora, 1h30, a tendência é você quebrar e não conseguir manter 80% da tua frequência. O treino é menos volumoso. Exatamente. Ele começa a ficar um treino mais curto. Às vezes mais intervalado também, né? Exato. Aí você dá o pico, atinge ali, aí você dá uma resposta mais baixa, volta depois pra você... Z2 e vai a Z3 e vai a Z4. E é isso que os treinadores fazem para os atletas, né? Se você pensar num atleta Ironman, né? Um cara que compete um Ironman, ele faz ali, ele pedala, ele nada e ele corre. Beleza, zona 3, zona 4, zona 5 são zonas de performance. Não são zonas para queimar gordura. São zonas de performance. Então, se você coloca o atleta, faz a periodização do atleta durante um ano, para ele fazer o Ultraman, o Ironman dele lá, e tu coloca ele sempre a 80% da frequência, ele vai quebrar. Você precisa brincar com as zonas. Você precisa fazer o cara vir a Z2, vai ter treino que vai ser só de Z2, vai ter treino que vai ser só de recuperação na Z1, vai ter treino que ele vai estar lá na Z4, Z5. E a Z3 é uma ótima zona pra gente trabalhar o condicionamento cardiovascular, por exemplo. Se tu quer melhorar a tua condição de corrida, de natação, de treinos aeróbicos, dá uma ênfase em Z3, que é ela que vai te ajudar. Porque se ficar só na 4, dá 5, não vai conseguir. Mas se ficar forçando 4, 5, não, tem que ir pra 5, tem que ir pra 5, tem que ir pra 5, não vai sustentar por muito tempo. E se sustentar, facilmente você vai se machucar. E aí a gente vai pra Z4, que já é uma zona ali de limiar anaeróbico, ou seja, se já não tem tanta presença de oxigênio ali dentro daquela zona, se já não tem tanta utilização de gordura para aquela determinada faixa ali de atividade física, ela vai de 80% a 90%, e se a gente considerar 200, como a gente vem considerando ali o batimento cardíaco máximo, você vai ficar ali de 160 a 180 batimentos por minuto. Já é bem desafiador, é uma zona que permite o atleta a começar a trabalhar, inclusive, a questão da velocidade, é nessa zona que o cara começa a ganhar velocidade, então por isso que é importante trabalhar em todas as zonas, quando você pensa na periodização para o atleta, porque você consegue fazer com que ele passe fases trabalhando a velocidade, que é importante, fases trabalhando a condição dele em Z2, porque ele consegue permanecer por mais tempo em Z2. Então você vai trabalhando o atleta nesse aspecto. E já é uma fase que começa a acumular muito metabólito ali no músculo, a gente já tem que começar a pensar em estratégias tamponantes,
Então, aqui já o sarrafo é buraco alto. o buraco é mais embaixo. É outro treino que não é volumoso, né? Não, a Ele gente começa- trabalha intensidade, né? É. Os atletas de resistência, ali, de alta resistência e de alta intensidade trabalham muito nessa zona. Não é pra qualquer um. Mas tudo é treinável. Sim. Graças a Deus. E para finalizar, a zona 5, que está relacionada a 90% a 100% da tua frequência cardíaca máxima. Esse é o trabalho perto da morte. É aquele máximo, intensidade máxima. Treino, você não vai conseguir ficar muito tempo nessa frequência cardíaca. Então, é um treino mais curto, intenso. Esse vai sugar tua alma. É o tipo de treino que você passa o tempo todo conversando com Deus. Para que ele não te leve. E a gente tem alguns treinos que são capazes, ou competições que são capazes da gente chegar nessa zona 5 aí. Acho que tem uma intensidade muito grande. Então, por exemplo, se o cara vai fazer 100 metros, por exemplo, lá o Bolt, quando ele corre lá a 9,6 segundos 100 metros. É muito intenso. Se você pegar algumas provas de crossfit, o cara trabalha... Aliás, no crossfit ele trabalha muito Z3, Z4 e Z5, né? Você passa ali uma parte de aquecimento, onde você vai estar em Z2, em Z1, mas quando o pau canta, filho, tu vai pra Z3, Z4, Z5 fácil. Luta, MMA, que são esportes muito intensos, jiu-jitsu, judô, todos esses tipos de atividades físicas fazem com que você chegue nessa zona 5, como o boxe também. Você pega ali o boxe, os rounds tem 3 minutos. Então, assim, são 3 minutos de muita intensidade. E aí, quem tá vendo o vídeo agora deve estar pensando, cara, vocês são malucos, vocês começaram a falar de aeróbico e estavam falando de corrida e agora vocês estão falando de boxe. Tem que lembrar que quando a gente entrou numa das zonas, a gente fala que é a zona o quê? Anaeróbica, de limiar anaeróbico. Cada vez menos presente oxigênio, cada vez estímulos mais intensos, onde você já não encontra ali corredores de longa distância fazendo. Ele pode ter um momento de sprint, por exemplo. Vai fazer um sprint final ali, ele vai sim chegar nessa zona 5 fácil. Mas não é a característica principal das provas deles. Exatamente. O MMA, né? Também. Também. Você pode chegar numa zona dessa, mas não é uma zona de trabalhos longos, né? Foi igual o Everton falou, é só uma passadinha ali. Só uma curtição com Deus, pra provar a tua fé, e depois você volta pra casa, filho. E é óbvio que isso é uma estimativa. Se você quiser saber exatamente como que você tem que fazer, descobrir a sua frequência cardíaca máxima, então você vai fazer um teste de esforço na esteira, com a máscarazinha de VO2 máximo, para você fazer um teste bem específico. E mesmo assim, quanto mais treinado você for, provavelmente esses números irão sofrer alterações. Se você necessita dessas adaptações ali na risca, você tem que refazer esse tipo de exame periodicamente. Se não, se você quer só dar uma secadinha, quer fazer um intervalado, quer queimar um pânceps, quer deixar de ser chubby, Postar foto bonita no Instagram. é só você fazer a estimativa e faz o diacho do cardio pra tu dar uma secada e tirar esse cobertor natural. Então é isso aí, galera. A ideia aqui do vídeo foi trazer pra vocês informações para que vocês não fiquem perdendo tempo fazendo algo que vocês não sabem que estão fazendo. Buscando academia. um propósito e estar trabalhando fora do propósito. Exato. Porque por muitas vezes a gente pergunta na consulta, você faz cardio? Faço. Quantas vezes na semana? 3. Quanto tempo? 1 hora. 1 hora esse cara não tá na zona 5, ele não tá na zona 4. Mas você quer o quê? Eu quero secar. Qual a frequência cardíaca que você fica ali estimando? Não sei. É isso aí, o cara não sabe o que tá fazendo. E a ideia é essa, trazer essa consciência para que a mesma preocupação que você tenha com a tua planilha de força ali, que você faz supino, elevação, quadríceps, agachamento, você também tenha no cardio, porque tudo é programado, tudo é treinado e as coisas têm que ser eficientes. Várias vezes o paciente fala, não, mas eu só tenho 1 hora para treinar, que horas que eu vou fazer o meu cardio? Se fizer 30 minutos de uma musculação eficiente, 30 minutos de um cardio eficiente, é melhor do que ficar 1 hora na academia só fazendo musculação. Então a gente vai fechando por aqui. Escreve aí nos comentários que tipo de atividade cardio você faz, porque a gente falou muito de corrida, falamos de outras atividades, mas você pode nadar, você pode remar, você pode esquiar, você tem várias opções para fazer aí. Qualquer dúvida, manda pra gente aí que a gente vai conversando e vai respondendo a mensagem de vocês. De repente faz até o cálculo ali, manda pra alguém, enfim. Tá? Não é compromisso com todo mundo, mas a gente às vezes responde ali no direct, manda pra galera, nos comentários. Alguma orientação também. E não esqueça de sugerir novos temas aí pra gente poder discorrer. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, as notificações, assiste os outros vídeos e de resto vocês já sabem. Tá com dúvida? A gente tira.